Olá, meu nome é Josrael Henriques Rezende, eu sou docente e pesquisador da Faculdade de Tecnologia de Jaú, FATEC Jaú, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, é uma autarquia vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo. Primeiro gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite para ser palestrante do primeiro simpósio latino-americano sobre cidade, arquitetura e sustentabilidade. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então, eu vou abordar o tema revitalização de bacias hidrográficas como estratégia de segurança hídrica. Esse tema vai tratar aí principalmente da gestão do território. Ele incide diretamente sobre 4 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Como a gente trata aí da questão de segurança hídrica, da questão da água, e a segurança hídrica pressupõe produção de água em quantidade e de boa qualidade, a gente está aí contribuindo para o ODS 6. Ao mesmo tempo, a segurança hídrica implica em garantir resiliência, adaptação a eventos extremos, né? Tanto de seca quanto de cheia, de inundações, tornando aí, contribuindo para tornar as cidades e as comunidades mais sustentáveis ou adaptadas a essas questões, contribuindo aí para o ODS de número 11. E, ao mesmo tempo, a revitalização de bacias hidrográficas, ela trata da recuperação da vegetação nativa, da restauração, da conservação de solo, e isso contribui para a fixação de carbono e também para retornar às condições adequadas para a vida na paisagem. Portanto, temos aí a contribuição para o ODS 13 e 15, respectivamente. Nosso objetivo aqui é discutir a importância e mostrar que quando eu penso na sustentabilidade das cidades, eu tenho que ir além da zona urbana e da zona periurbana, inclusive além do município. Quando eu penso na questão da água e do solo, o meu território é a bacia hidrográfica, porque só fazendo gestão por bacia hidrográfica, e que boa parte das vezes extrapola o limite não só da cidade, mas de todo o município, mas é só fazendo a gestão desse território, que é a bacia hidrográfica, que nós vamos garantir sustentabilidade e resiliência das cidades, principalmente no que diz respeito à segurança hídrica. Fazendo um histórico sobre a questão da ocupação do território no Brasil, a gente tem aí, desde a chegada dos portugueses, uma exploração predatória no Brasil, né, os nossos recursos naturais, a nossa vegetação que foi explorada de forma muito predatória. A Mata Atlântica perdeu cerca de 85% da sua cobertura vegetal. O Brasil explorou quase a exaustão o pau-brasil, foi nossa primeira riqueza, o jacarandá lá na Bahia, a araucária na região mais fria do país, na região sul, e nas montanhas do sudeste, a imbu em Santa Catarina, a peroba rosa, a árvore símbolo aqui da cidade de Jaú, onde eu resido, a aroeira, o palmito jussara, o xaxim, enfim, todas essas riquezas da Mata Atlântica, elas foram exploradas de uma forma irracional, né, e insustentável. E, infelizmente, o que a gente percebe é que esse modelo vem sendo repetido no Cerrado, que já perdeu praticamente 50% da sua cobertura original, no Pantanal, na Amazônia. A Amazônia já perdeu, dependendo do estudo,
de 15% a 20% da sua cobertura original. E essa exploração, esse modelo sempre se baseou em modelos importados de monoculturas, a princípio para a cana-de-açúcar, depois para o café e depois para a soja, e modelos de desenvolvimento que levaram à poluição da água, à degradação dos rios, à erosão dos solos. Partindo para o processo de urbanização, a gente tem aí, então, principalmente a partir da segunda metade do século XX, grande parte da população migrando dos campos para a cidade, e a gente tem aí, hoje, a maior parte da nossa população vivendo em zonas urbanas, vivendo nas zonas urbanas, e o processo de urbanização, assim como a ocupação de todo o território, aconteceu de forma desordenada, sem planejamento. Nas cidades, a gente percebe, na maioria das vezes, a supressão total, ou quase total, da vegetação, uma impermeabilização excessiva de solo, a não consideração da dimensão espacial da sustentabilidade, com construção de edificações e ocupação por vias nos fundos de vale. Isso leva a um processo que acaba tendo como consequência a canalização e o tamponamento de rios e córregos, e aí os rios urbanos passam não mais a ser considerados como provedores de serviços ecossistêmicos, mas meramente como canais de escoamento das águas pluviais. Além disso, as nossas cidades não são para todos, elas não incluem, e não tem um planejamento sistêmico e holístico. Todas as soluções, na maioria das vezes, elas são segmentadas, né, determinísticas para atacar determinado problema, e sem nenhum controle, sem nenhuma preocupação com as externalidades geradas. E hoje, a gente pensa em garantir a sustentabilidade das cidades, se fala muito nas cidades inteligentes, né? E quando a gente pensa numa cidade inteligente, é isso que a gente gostaria, a cidade inteligente não é só aquela cidade que avança no uso das TICs, né? Não é isso, as tecnologias da informação. A cidade inteligente ela é muito mais que isso. A cidade inteligente é aquela que promove a economia por meio da competitividade, privilegiando a inovação, o empreendedorismo, é aquela que investe nas pessoas, é aquela onde a governança ela é participativa, transparente, há uma preocupação com a qualidade de vida, com a cultura, com o lazer, com a saúde, a mobilidade ela é acessível, ela é sustentável, ela é segura, e a gestão dos recursos naturais, ela é uma gestão baseada na natureza, que busca soluções na natureza. Por quê? Porque os desafios sociais, todos que nós temos, relacionados às mudanças climáticas, relacionados à saúde, à segurança hídrica, à segurança alimentar e outros tantos, eles só serão superados se nós entendermos que as oportunidades, elas estão na natureza. As soluções, elas dependem da nossa compreensão da natureza, do nosso entendimento do funcionamento da natureza, para que a gente, a partir daí, possa mimetizar a natureza e possa utilizar os processos naturais a nosso favor. Ora, para termos soluções baseadas na natureza, é preciso que a gente entenda a natureza. Quando vamos falar de água, de bacias hidrográficas, a primeira coisa a entender é o que é uma bacia hidrográfica, né? Essa área, essa superfície topográfica, drenada por um sistema interligado de cursos da água, que vai de montante até jusante, descarrega toda a água coletada nessa porção de terra, a água que foi precipitada ali, para o único ponto que é a foz. Então, essa compreensão do conceito de bacia hidrográfica é fundamental. E entender
que existe uma dinâmica da água na bacia hidrográfica é fundamental para a gente garantir resiliência, para a gente garantir segurança hídrica. A primeira coisa que devemos observar é que, na natureza, a água infiltra no solo, grande parte da água infiltra no solo. E a partir do momento que a gente impermeabiliza a cidade, essa alteração hidrológica, então, decorrente da urbanização, leva à diminuição dessa água que infiltra. E, portanto, a alteração no balanço hídrico. Ora, a água só entra no sistema através da chuva, da precipitação. A água que precipita na bacia hidrográfica, uma parte infiltra, formando um volume infiltrado no solo, armazenado no solo, uma parte evapotranspira e uma outra parte escoa superficialmente. Esta água que infiltra, ela infiltra no período chuvoso e ela vira escoamento superficial no período seco. Então é muito importante a água infiltrar no solo, porque diminui os problemas de excesso de água escoando superficialmente no período chuvoso e contribui para diminuir o problema da pouca quantidade de água nos rios no período da estiagem, porque a água que está armazenada no solo, ela alimenta, então, os cursos d'água no período da seca. O estudo do desmatamento numa bacia hidrográfica, num fluxo de rio, já é compreendido desde de muito tempo. Desde lá da década de 50 e 60, existiam estudos nos Estados Unidos mostrando que a retirada da cobertura natural de uma bacia hidrográfica leva a aumentos da vazão do rio e a menores tempos de concentração, ou seja, a picos de vazão maiores e em menos tempo. Quando a gente vai para bacias urbanas, isso é mais notório ainda. A vazão superficial numa bacia urbana, após uma precipitação, ela chega a ser 5 a 6 vezes maior e a água que infiltra cai muitas vezes para menos da metade. Professor Tucci, ele mostra para a gente aqui que a impermeabilização no solo, a canalização e a retificação de rios levam à redução do tempo de concentração e aumento da vazão média, que chega a ser 6 a 7 vezes maior de um rio, quando eu comparo o hidrograma ou fluviograma de uma área urbanizada para uma área não urbanizada, né, levando aí um volume escoado muito maior. Aliás, a retificação, né, de cursos d'água, adotada por esse modelo que a gente chama de higienista ou sanitarista, ela é decorrente desse processo. Como eu tenho muito mais água escoando para o leito, o que eu faço? Eu pego o meu rio meandrante e retifico. Mas, na verdade, os meandros, eles são amortecedores da vazão, né? Na hora que eu pego um rio que extravasa na sua planície de inundação, eu tenho um amortecimento da vazão ajusante. Quando eu aplico esse modelo higienista, aumentando a seção transversal ao máximo, ou seja, deixando o canal reto, transformando o talude fluvial numa parede de 90 graus e promovendo dragagem para aprofundar leito e concretando, esse aumento da vazão leva aos rios urbanos serem apenas canais de escoamento da água de chuva, né? Desconsiderando todos os aspectos ecohidrológicos, desconsiderando todos os serviços ecossistêmicos prestados pelos cursos d'água. E aí a gente tem esses modelos que são muito comuns. Esse aqui é o Rio Pinheiros, em São Paulo, como ele era naturalmente e como ele ficou depois da retificação, né? Aí eu faço... a gente sabe que a reta é o menor caminho entre dois pontos. Pergunto, será o melhor? Certamente não, né? Um rio, num terreno plano, o ideal é que ele mude a direção exatamente para ter esse extravasamento, esse amortecimento de cheio. A questão é que a gente quer aproveitar ao máximo essas
a áreas lindeiras, né? E a gente já percebe que isso não dá certo, porque esse modelo levou todas as cidades, não só as grandes, como São Paulo, mas leva as cidades a terem problemas. Aqui são fatos recentes noticiados pela imprensa em cidades da região. São Carlos, né, que tem problemas com as suas pequenas bacias hidrográficas urbanas, por conta do excesso de permeabilização, da canalização. Araraquara, idem. Jaú, idem. Jaú tem um rio de maior porte passando pela cidade, uma grande área de drenagem a montante. Bauru, que tamponou, né, o córrego onde hoje é a Avenida das Nações Unidas, e aí tem uma série de problemas, né? Bom, o que fazer? E o problema não é só esse. Como eu disse, como a água, além de causar todo esse problema no período chuvoso do ano, ela vai embora. Em muitas cidades do interior de São Paulo, essa água que vai embora e não fica armazenada no solo, leva a problemas de abastecimento de água no período de estiagem, como a gente pode observar aqui, a lagoa de captação do Rio Batalha, que é um manancial da cidade de Bauru. Aí, uma foto aí da primavera de 2021. Ora, se eu quero resolver isso, eu preciso entender como é que as coisas funcionam. Eu preciso entender que os cursos d'água maiores, como os rios, eles são diferentes sobre todos os aspectos quando eu os comparo com os cursos d'água menores. E as minhas soluções são distintas para cada uma dessas categorias, né? Os rios têm bacias hidrográficas maiores, vazões maiores, normalmente possuem planície de inundação, já os córregos não. Os fluviogramas são previsíveis e os tempos de concentração maiores. Já os córregos, ainda mais os córregos urbanos, têm fluviogramas ou hidrogramas imprevisíveis e tempos de concentração menores. A água chega muito rapidamente aos rios, né? E o regime torrencial, aquele regime que causa estrago nos rios, é menos frequente e muito mais frequente nos córregos. Essa figura aqui mostra para a gente, né, um comportamento da vazão ao longo do tempo de um rio com planície de inundação. Um rio de maior porte, um rio que tem o seu leito maior. Lembrando, né, que até isso nós temos que começar a pensar, quando a gente pensa na hidrologia, que o ano não começa dia 1º de janeiro. O ano começa dia 1º de outubro. Porque aí começa a estação das chuvas. E tudo o que acontecer em outubro, novembro e dezembro vai contribuir para a cheia que vai acontecer normalmente a partir de janeiro, né, entre dezembro e janeiro, e vai se prolongar até o mês de março, quando o rio, então, que a partir de outubro entra na sua fase de enchente, ele começa a encher e ocupa o seu leito maior. Chegando no final de março, com o final da estação de chuvas mais intensas, o rio entra numa fase de vazante e ele entra no leito de vazante bem lá no fundo, no período de estiagem, que é mais severo aí em julho, agosto, setembro, né? E muitas vezes até em outubro, quando as chuvas atrasam um pouco. Essa dinâmica dos rios com planície de inundação, inclusive, condicionam todos os processos ecológicos, né? Inclusive a reprodução de peixes. Por isso que eu tenho aí o período de defeso entre novembro e fevereiro, porque é nesse período aqui onde eu tenho a reprodução dos peixes. Então, isso faz com que a gente perceba que um rio com planície de inundação, ele tem um leito menor, que é o leito encaixado, que normalmente é aquilo que a gente entende como rio. No período de estiagem, a água passa lá no leito de vazante, né, próximo ao Talveg, que é a linha mais profunda do leito. Mas esses rios têm um leito maior sazonal, que é ocupado anualmente, quiçá bianualmente, e ainda um leito maior excepcional, que é ocupado nas cheias seculares. Mas nós entendemos que temos que confinar, né, ou pelo menos a engenharia sanitarista, a engenharia higienista, entendia que tinha que se confinar o rio no seu leito menor para ocupar o seu leito maior com edificações e construções. Então, só isso aí já nos permite usar os termos corretos. Enchente
é quando a água do canal começa a subir no rio. A cheia é quando ela extravasa, quando ela atinge o dique ali do leito encaixado e ocupa a planície de inundação, ou seja, o leito maior, e aí eu tenho a inundação. Tudo isso é diferente de alagamento. O alagamento nada mais é do que o acúmulo de água em algum momento por deficiência do sistema de drenagem na cidade. Pode até estar na margem do rio, mas o problema é o sistema de drenagem. E a enxurrada, que é o escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte. Então, aqui a gente tem exemplos aqui em Jaú, uma grande inundação, nós vamos falar dela, é o nosso estudo de caso, daqui a pouco, que aconteceu no dia 30 de janeiro de 2022, né? Eu tive uma precipitação, normalmente a inundação ela é decorrente de precipitação em toda a bacia hidrográfica, principalmente nas cabeceiras, que vão levando a água, então, para dentro do rio, e no local da planície de inundação, ele extravasa. Já os alagamentos são mais comuns, né? Como essas fotos aqui também em Jaú, estão relacionados a normalmente chuvas de alta intensidade na zona urbana e são consequência de sistemas de drenagem deficientes ou inexistentes. Ora, esse aumento do escoamento superficial faz com que os rios, na zona urbana, na sua condição natural, não tolerem essa maior vazão, esse regime torrencial, essa água com grande velocidade, né, como mostram essas imagens aqui da cidade de Goiânia, né, de um córrego na cidade de Goiânia. Isso leva a mudar essa paisagem e transformar os rios em rios, se é que podemos chamar assim, como esse, Rio Tamanduateí, no centro da cidade de São Paulo, né, um afluente do rio Tietê. Então, paredes concretadas, 90 graus, leito aprofundado e um local para conduzir água, né? Isso aqui foi até um artista que fez uma exposição de vasos dentro do rio, como se a planta perguntasse: cadê o meu lugar? Cadê o meu espaço? Sem contar os rios tamponados, ou seja, que desapareceram da vista. Viraram normalmente avenidas. Legal. A gente já falou de bacia hidrográfica, já entendeu o que é uma bacia hidrográfica e toda a dinâmica do rio. E o que é o processo de revitalização? Normalmente a gente fala de revitalização, o Brasil tem até um Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas, e sempre que a gente fala isso, a gente imagina grandes bacias hidrográficas, né? Imaginamos grandes bacias hidrográficas, como a Bacia do São Francisco, com 640 mil quilômetros quadrados, a Bacia do Tocantins-Araguaia, com mais de 800 mil quilômetros quadrados. Mas a revitalização de bacia é um conceito, e ela serve desde essas bacias, né, enormes, para microbacias, para bacias pequenas. Isso é interessante se trabalhar com bacia hidrográfica. O conceito e a dinâmica, os processos de uma bacia hidrográfica independem do seu tamanho. Então, a revitalização também independe. E no que consiste a revitalização, né? Então, a definição consiste na recuperação, conservação e preservação ambiental por meio de ações integradas e permanentes que promovam o uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais, a provisão dos recursos hídricos e o aumento da disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade para os usos múltiplos. Então, esse é o conceito que pode ser aplicado desde essas grandes bacias que ocupam vastos territórios, né, inclusive ocupando vários estados, né, territórios de vários estados, às vezes de vários países, até bacias menores, né, como a bacia do Rio Jaú, que não tem lá centenas de milhares de quilômetros quadrados, tem centenas de quilômetros quadrados, pouco mais de 752 quilômetros quadrados, uma bacia aí que abrange território de 7 municípios, né, como a gente pode ver aqui, o limite da bacia, o limite dos municípios, 3 zonas urbanas, né, a maior zona urbana é a zona urbana da cidade de Jaú, e inclusive uma parte da zona urbana de Jaú está fora da bacia do Jaú. Então, a revitalização, nós vamos falar inclusive do caso da revitalização da bacia
do Rio Jaú, da bacia hidrográfica do Rio Jaú, daqui a pouquinho vai ser nosso estudo de caso, até mesmo microbacias hidrográficas, né? Como é o caso dessa microbacia hidrográfica, também Jaú, a microbacia hidrográfica do Córrego dos Pires, que essa tem um pouco mais de 15 quilômetros, 1.550 hectares. É uma bacia que a gente estuda aqui na FATEC há mais de 12 anos, chamada Bacia Escola. Por quê? Porque a gente trabalha nela, a FATEC fica próxima aqui. Ela é uma bacia que tem boa parte já inserida em zona urbana consolidada, tem zona rural, tem zona urbana não consolidada, né? Então a zona rural aqui para trás do outro lado dessa rodovia, esses pontos azuis são nascentes, aqui são trechos que foram avaliados em um determinado momento. Então, essa bacia é uma bacia hidrográfica urbano-rural, quer dizer, uma bacia em processo de urbanização e que, muito provavelmente, grande parte dela estará consolidada em breve, né? Nós temos aí toda essa área em verde claro, deve se consolidar em breve dentro desse processo. Então, é possível fazer esse estudo, né, nas bacias. Legal, falamos sobre bacia, falamos sobre revitalização, vamos falar sobre segurança hídrica. O que é segurança hídrica? É garantir acesso à água para as necessidades básicas da população, ou seja, água segura e acessível a todos, para uma vida saudável, mas também para uma vida produtiva. Então, segurança hídrica implica também em garantir suprimento de água para as atividades produtivas e para os usos múltiplos e para a preservação dos ecossistemas, certo? Então, benefício da natureza. Mas a segurança hídrica está ligada também à resiliência a eventos extremos, como secas e inundações. Então, a segurança hídrica implica em garantir que as comunidades estejam protegidas desses eventos extremos, bem como com as doenças relacionadas à água, e para isso a universalização do saneamento ela é fundamental, né? Óbvio que não dá para falar de segurança hídrica sem falar de universalização do saneamento. A segurança hídrica, a gente pode dizer que ela tem 5 dimensões, portanto. A segurança hídrica doméstica, né, para garantir esse consumo, esses usos, né, que é o uso fundamental para a vida humana. A segurança hidroeconômica, que vai garantir as atividades produtivas, a agricultura, a indústria, a energia, enfim, os usos múltiplos. A segurança ambiental, relacionada aí à água como elemento fundamental para preservar os ecossistemas, então é fundamental preservar e restaurar a água, os corpos hídricos superficiais. A segurança hídrica urbana e climática. A climática está relacionada a construir comunidades que estejam adaptadas a essas condições e sejam resilientes a essas condições de extremos meteorológicos. E a segurança hídrica urbana está relacionada a cidades nas quais existe o pertencimento com a água, cidades com cultura de água, cidades que não virem as costas para os rios. Bom, neste sentido, né, vamos tentar dar um exemplo prático de uma proposta de revitalização de bacia hidrográfica para garantir segurança hídrica, principalmente no que diz respeito a efeitos de chuva intensa, como a gente tem observado cada vez mais devido às mudanças climáticas. Mas não só, porque o Rio Jaú, além de tudo, ele é um manancial. Boa parte da água que o jauense bebe é captada no Rio Jaú. A bacia hidrográfica do Rio Jaú, ela tem um índice de saneamento fantástico, né? 100% de esgoto tratado de todos os municípios. Então, nós temos uma condição bastante adequada do ponto de vista do saneamento. Mas a outra parte da segurança hídrica relacionada a extremos de cheia, nós temos muito o que fazer.
Depois do evento, né, tivemos aquele evento de chuva que eu mostrei, vou mostrar aqui, de chuva intensa, nós realizamos um fórum, então, nós, FATEC, em parceria com o Comitê de Bacia, com a Câmara Municipal e com a Prefeitura, né, Municipal de Jaú e as suas secretarias, realizamos o primeiro Fórum Jauense das Águas, que eu coordenei, inclusive, mediei e fui um dos organizadores, discutindo soluções para a bacia hidrográfica do Rio Jaú de uma forma democrática. Ele foi realizado no auditório da Câmara Municipal, com mais de 100 pessoas participando presencialmente. Ele durou um dia todo, né? Período da manhã e período da tarde, com apresentações e discussões, e ele foi transmitido ao vivo pela TV Câmara. E o que eu vou apresentar, então, aqui são as propostas recolhidas, né, no fórum e o avanço de alguma delas, visando a revitalização da bacia hidrográfica. Aqui estão imagens desse evento que aconteceu no dia 30 de janeiro de 2022, da inundação, ao longo da planície de inundação no Rio Jaú. Só para se ter uma ideia, em janeiro de 2022, pela primeira vez, a gente registrou chuva de mais de 500 milímetros em janeiro, até então o janeiro mais chuvoso tinha sido de 486 milímetros, mas com chuvas mais bem distribuídas. Aqui é o padrão de chuva de Jaú, pouco mais de 1.400 milímetros de média por ano, né? Com anos chuvosos, anos secos, e a distribuição da chuva, a concentração maior no verão, né? Começando aí em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março já diminuindo, o trimestre mais seco aí, junho, julho e agosto. Aqui o fenômeno de chuva, a gente já tinha tido, em novembro de 2011, uma grande inundação, tinha chovido 210 milímetros em 4 dias, dessas vezes choveu 332 milímetros em 3 dias, sendo que mais da metade, quase 175 milímetros, em menos de 8 horas, entre a madrugada do dia 29 e do dia 30. Então, um evento nunca registrado, né, em Jaú. Aqui está a bacia do Jaú, né, num mapa mais detalhado, a zona urbana de Jaú, algumas bacias que são, essas que são verdes aqui, são lugares onde a gente havia captação de água, né, são mananciais. Se eu pegar aqui a entrada da zona urbana e traçar esta área, a bacia do Rio Jaú tem cerca de 75, pouco mais de 75 mil hectares. Eu tenho a montante do Rio Jaú, uma área de drenagem, né, envolvendo os municípios de Torrinha, de Dois Córregos, de Mineiros, cerca de 40 mil hectares. Só para dar uma ideia, essa chuva, né, em média, aí, 332 litros por metro quadrado, são 332 milhões de litros por quilômetro quadrado, quer dizer que choveu cerca de 132 bilhões e 800 milhões de litros nessa área aqui. Uma parte disso infiltrou, parte evaporou, mas uma boa parte escorreu superficialmente, né, escoou superficialmente e chegou aqui na entrada da cidade com efeitos devastadores. Lembrando que da nascente até a entrada da cidade, eu tenho aí cerca de 42,5 km, praticamente metade do trecho da bacia, né? É o trecho de maior declividade, onde eu saio aí de 815 metros sobre o nível do mar e chego aqui a cerca de 515, 520 e poucos metros, ou seja, quase 300 metros de desnível aí. Ora, primeira coisa, diagnóstico. Vamos analisar o que aconteceu. Foi um evento maior já registrado, um evento extremo já registrado, foi muito maior do que a inundação de 2011. Os maiores prejuízos, obviamente, aconteceram nas edificações que foram construídas no leito maior do rio. O Rio Jaú teve parte do seu leito retificado na zona urbana e boa parte dos locais onde casas foram construídas era inclusive nem leito maior, era um leito original, local do leito original, sem contar que ele estava construindo no leito maior. Outro fato
é que não há nenhum monitoramento de vazão do Rio Jaú e de precipitação em tempo real para emissão de alertas e etc. Mais alguns fatos: não há zoneamento de áreas de risco de inundação da cidade, de acordo com o fenômeno meteorológico, né? E outra constatação: os problemas de Jaú não se limitam às inundações. Os alagamentos são muito mais frequentes, inclusive. Porém, as consequências são menores, mais localizadas, né? E as soluções, então, são específicas para a zona urbana e as pequenas bacias urbanas. Algumas evidências que nós percebemos. A matriz da paisagem da bacia hidrográfica do Rio Jaú é a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, por conta da colheita mecanizada, decorrente aí da colheita de cana crua, ela modificou os sistemas para otimizar a mecanização em detrimento, infelizmente, da conservação de solo. Então, isso é um fator importante. E, inclusive, com alguns erros cometidos, assim, de deixar solo desnudo no período mais chuvoso do ano. Isso pode ser observado, né? A quantidade de sedimentos que chegaram ao rio. Outras evidências é que tanto a ocupação urbana quanto o uso do solo na zona rural, não só em Jaú, mas os municípios da bacia, não priorizam conservação de solo e água, não priorizam infiltração, que é o manejo básico da água na zona urbana, na zona rural. O que é básico? Garantir o máximo possível de água infiltrando no solo. Então, não há proteção de encostas, APPs degradados, as áreas de preservação permanente, margem de rios, em torno de nascentes, né? Não há nenhuma ordenação de ocupação de fundo de vale, então são evidências muito claras. A partir daí, dos debates, foram tiradas 10 ações que vão dar as diretrizes para que a gente possa fazer revitalização da bacia hidrográfica do Rio Jaú, né? Prevenindo e controlando essas inundações. Essas ações foram divididas de acordo com o prazo e com a responsabilidade. Prazos urgentes, ou seja, ações que tinham até um ano para serem tomadas, inclusive já foram essas ações urgentes. Ações de curto prazo, entre 1 e 4 anos, de médio prazo, de 4 a 8, e de longo prazo, de 8 a 12. Então, a primeira delas é criar uma comissão com representantes do poder público, da sociedade civil, para acompanhar as ações, né? Então, como resultado esperado, o planejamento, a tomada de decisão e o acompanhamento das ações de forma otimizada. A responsabilidade de fazer isso era da prefeitura, isso foi feito. Instalar um sistema de monitoramento e alarme em tempo real para minimizar riscos e prejuízos, para poder ter um sistema de alerta eficiente. Isso está já em licitação. Realizar intervenções na calha do rio, limpeza de saneamento para eliminação de pontos críticos, isso já foi feito. Avaliar a estabilidade dos taludes fluviais do rio e toda a zona e planejar as ações necessárias, né? E realizar as intervenções para diminuir a vulnerabilidade do leito. Isso aqui está em curso, né? Já foi parcialmente realizado pela prefeitura. Aprimorar o sistema de conservação do solo, da água na zona rural, fazer um plano de manejo e conservação do solo e da água, uma ação de médio prazo, com responsabilidades múltiplas, aí, inclusive do Comitê de Bacia, das usinas, dos produtores, dos órgãos da Secretaria Estadual de Agricultura. Isso aqui a gente já começou com algumas ações. A criação do consórcio intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Jaú, para efetivar essas ações regionais, então, com os representantes dos municípios e das grandes empresas, né, e das associações que representam as empresas, inclusive. Importante, porque, inclusive, os consórcios, esses consórcios públicos podem captar recursos financeiros, inclusive a fundo perdido para a bacia. Organizar o zoneamento de risco, elaborar um plano de combate às inundações, né, para que a gente tenha áreas de risco identificadas para os cenários de inundação, de acordo com os fenômenos meteorológicos. Isso aqui ainda
não teve início. Foram avaliadas duas possibilidades de intervenção no próprio rio, né? Um canal extravasor e uma barragem para controle de cheias, para salvaguardar os moradores e as edificações que já estão construídas, visto que a indenização disso é muito caro. A ideia é que as prefeituras e esse consórcio que vai ser criado atuem nisso, para captar recursos, para viabilizar a execução desses projetos. A restauração do passivo de matas ciliares, a gente já vai mostrar, a gente já é longo prazo, mas a gente no comitê já começou a trabalhar com essa questão, pelo menos com a avaliação do tamanho do problema, e aprovar políticas públicas municipais de drenagem sustentável, infraestrutura verde e azul, de revitalização de rios urbanos, de parques lineares ribeirinhos, IPTU verde, captação de água de chuva, né? Então a ideia é que essas legislações sejam elaboradas, aprovadas e regulamentadas, né? A gente sabe que isso tem um trâmite às vezes mais demorado. O Comitê de Bacia vai ajudar nisso e as prefeituras e câmaras municipais é que têm essa responsabilidade. Aqui é o trabalho que a gente já foi feito, que já vem sendo feito, desculpem. Isso aqui é a localização aproximada, o P dos pontos de medição pluviométrica e os F postos fluviométricos para medição de vazão, né? Aqui no Ribeirão do Bugio, um dos formadores do rio Jaú, depois já no próprio Rio Jaú, aqui num grande afluente, que é o Ribeirão Santo Antônio, logo na entrada da cidade e na saída da cidade, para verificar a contribuição da zona urbana no aumento da vazão do Rio Jaú. E as precipitações, a ideia é que esse aqui seja um sistema interligado e que se possa aí estabelecer, então, respostas para que as pessoas possam abandonar suas residências e retirar os pertences mais valiosos com algumas horas de antecedência para diminuir aí prejuízo, né? Tendo um sistema, então, de monitoramento e alarme eficiente. Em relação ao plano de manejo de conservação da água e do solo em áreas rurais, né, que vai tratar de uma série de temas, para ser bem complexo, né, como está no exemplo aí desse plano de manejo de conservação da água e do solo em áreas de produção rural do Distrito Federal, mas a gente já elencou aí alguns problemas observados no sistema de conservação do solo adotado pelo setor sucroalcooleiro, né, em relação a espaçamento de terraço, dimensão de terraço, tamanho de talhão, sulcação em linha reta e não em nível, não escarificação para os subsoladores, uso de grade aradora no período chuvoso e grandes glebas de terra. Tudo isso levou a uma moção de repúdio a esse sistema, ou seja, um alerta que foi enviado aí aos órgãos do Estado, e isso já levou, porque esse problema não é só da bacia do Rio Jaú, mas também da bacia do Jacaré-Pepira, isso já levou aí a uma mobilização no Estado, que já fez até um evento com técnicos responsáveis e pesquisadores por conservação de solo, lá no município de Brotas, e a ideia é fazer um outro evento no município de Jaú, para discutir isso, né? E já também nesse documento se citam algumas práticas recomendadas para a conservação de solo, né? Aí para a cultura da cana-de-açúcar, visando aumentar a infiltração de água no solo e diminuir o escoamento superficial. Além disso, né, fomos buscar lá no plano diretor de restauração florestal de APP hídricas da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Tietê-Jacaré, que elaborou uma priorização a partir de uma metodologia de múltiplos critérios, né, com um único objetivo, para restauração florestal em microbacias hidrográficas, né? E essa bacia aqui, chamada de subbacia de Jaú, Ave Maria e Sapé e afluentes diretos do Tietê, que envolve a bacia do Jaú, foi dividida em 46 microbacias hidrográficas. Dessas 46, nós temos 12 bacias
12 microbacias hidrográficas a montante da zona urbana de Jaú, que totalizam aí uma área de quase 40 mil hectares, né? Pouco menos de 40 mil hectares, que tem apenas 5,13% de vegetação remanescente e tem cerca de 356 quilômetros de rios. Essa área, para vocês terem uma ideia, então já tem esse levantamento pronto aqui. Nós temos uma área aí de preservação permanente, ou seja, de margem de rios e em torno de nascentes, de cerca de 1.700, quase 1.784 hectares, né? Das quais apenas pouco menos de 530 hectares tem matas ciliares, que representa menos de 30%. Isso quer dizer que 70%, 1.254 hectares de passivo de mata ciliar, que precisa ser recuperado, né, para proteger os nossos rios, contribuir com a infiltração, contribuir com a filtração, com a eliminação de produtos que são carreados, né, que criar uma barreira para diminuir a poluição difusa dos nossos rios, aquela poluição levada para enxurrada, e isso associado à conservação do solo e das estradas rurais vai certamente contribuir para a revitalização da bacia. É claro que nós não podemos nos esquecer que as cidades têm que se adaptar, né, por conta da mudança do clima, as cidades têm que se tornarem mais resilientes. E em relação à água, a gente pode ver nesse guia que o governo do estado de São Paulo elaborou e publicou sobre adaptação e resiliência climática para municípios e regiões, das medidas de adaptação e de resiliência em relação à água. E eu queria chamar a atenção aqui, que tanto para os períodos prolongados de seca, né? Então, para garantir o abastecimento, intensificar a captação de águas pluviais. E para chuvas intensas, ou seja, para evitar ou para ser resiliente a essas questões de inundação, melhorar a drenagem urbana e a captação de águas pluviais. Então, isso mostra para a gente que nós temos que deixar para trás essa gestão hídrica sanitarista, baseada na infraestrutura física, que tem como objetivo apenas a gestão do uso da água e da infraestrutura construída, e que leva a impactos negativos, né, na infraestrutura natural e aos eventos extremos, já que os riscos não são gerenciados, e passar por uma gestão ecohidrológica, onde eu, além da infraestrutura cinza, na verdade, eu privilegio a estrutura verde e azul. Então, eu não vou gerir só o ambiente construído, eu vou gerir a infraestrutura natural, né? Eu vou gerir a bacia hidrográfica, e isso vai me levar a benefícios ecossistêmicos sustentados e a riscos gerenciados, ou seja, a impactos positivos. Essa sustentabilidade, essa resiliência, implica em fazer drenagem sustentável. Isso, né, a Agência Ambiental norte-americana, já desde 2012, vem dizendo que a drenagem ela tem que ser baseada em projetos específicos, tem que respeitar a peculiaridade local, em toda a bacia hidrográfica. Os modelos padronizados não têm funcionado. Na verdade, eu tenho que tentar preservar e recuperar a vegetação, manter os caminhos naturais de drenagem, aproveitar esses caminhos e adaptá-los, manter as características nativas do solo, minimizar as impermeáveis, minimizar intervenções no relevo, incrementar a infiltração, diminuir escoamento superficial, garantir recarga do fluxo de base dos aquíferos, aumentando a vazão no período de estiagem, manter áreas úmidas e riachos, né? Respeitar os meandros, direcionar controladamente o escoamento, que deve ser o mínimo possível para áreas vegetadas, né? E isso já vem sendo adotado em muitas cidades do mundo inteiro. Inclusive, existem muitas iniciativas para combater as enchentes, né, as inundações e alagamentos urbanos, né? Conheci muitas cidades que estão tentando se tornar aí cidades esponjas para absorver essa água. E aí nós temos exemplos aí de estruturas, né, de drenagem verde, de drenagem azul, jogando aí o caminho preferencial da água, né,
Então, essa infraestrutura verde garantindo infiltração de água. Além disso, né, os sistemas de drenagem têm que mimetizar os processos hidrológicos, então é aprender com a natureza. Mimetizar quer dizer imitar, fazer como? Ter uma conservação preditiva e preventiva, né? Isso é legal porque esses sistemas, eles não trabalham somente com chuva de projeto, então eles têm plano B, podemos dizer assim. Eles têm uma atuação sistêmica e é claro que eles têm que garantir atratividade e pertencimento com paisagismo apropriado para criar essa cultura da água. Importante entender que o gerador do escoamento é o responsável, né? O manejo hídrico deve ser próximo daqui. O primeiro responsável é o morador, é o residente, é o dono da residência, né? E depois vai para o quarteirão e começa a ter um controle de pequena escala, para sobar o mínimo possível para grande escala. Então eu não vejo hoje nenhum projeto arquitetônico, nenhuma obra, nenhuma construção que não trabalhe o manejo hídrico residencial, não trabalhe calçadas ecológicas, árvores frondosas para interceptar água de chuva, quintais permeáveis, gerenciamento de resíduos, que isso está ligado à questão do resíduo não chegar à água, né? Compostagem e separação, encaminhamento de lixo de materiais recicláveis para coleta seletiva e captação de água de chuva, né? Que é um modelo de captação de água de chuva com uma bomba. Essa água aqui é utilizada para... é um tanque, né? Chama-se Waterwall, são 2.500 litros de água armazenado aqui, utilizado para irrigação de do jardim e lavagem de pisos, né, pavimentos e de automóvel, etc. Esse modelo aqui, posso dizer com tranquilidade que ele funciona muito bem, é da minha residência, da minha casa, né? Esse tanque de captação de chuva aqui, ele pega a água desse telhado e do telhado, de metade do telhado de cima, da metade da água do telhado de cima, que é um sobrado, e eu preciso, se ele estiver vazio, 30 milímetros de chuva que cai aqui é o suficiente para enchê-lo, mas são 30 milímetros de chuva que não vão para a rua, por exemplo, né? E são 2.500 litros de água que eu deixo de gastar de água tratada para esses usos menos nobres. Então, todo projeto arquitetônico, todo projeto de engenharia civil tem que pensar no manejo hídrico da água para evitar ou minimizar a água que vai para o sistema público de drenagem. A mesma coisa nas ruas, né? Isso aqui é um modelo adotado lá no Arizona, que é a mesma coisa, né? Da seção verde da rua. Quer dizer, então a água da rua vai para essa seção verde, né? Vai para essa área que é capaz de armazenar e absorver tanto a água do rolamento quanto a água excedente das residências. Então, esses são os modelos que devem ser adotados, né? Bom, para terminar, eu gostaria de dizer que para garantir segurança hídrica, né, é preciso regular as interações hidrológicas e ecossistêmicas com as nossas necessidades, né? Dessa forma, eu vou garantir as funções ecossistêmicas e a resiliência fluvial, os usos múltiplos das águas e adaptação a eventos extremos, né? É preciso aprender a manejar os recursos naturais segundo a sua dinâmica, né? E entender que esse manejo ele tem que ser adaptativo, porque mudam-se as necessidades antrópicas e existem transformações provocadas aí pelas mudanças climáticas. Então, os ajustes eles são fundamentais, né? E devem acontecer sempre que a situação se altere. E eu devo estar sempre aprendendo, é sempre um aprendizado, né? Essa interação entre o sistema social e o sistema natural. E que as estratégias para a segurança hídrica, ela tem que ir até a bacia hidrográfica. É óbvio que ela começa na residência, vai para o bairro, para toda a zona urbana e periurbana,
depois para a zona rural do município e, finalmente, tem que abranger a bacia hidrográfica, que, infelizmente, nas nossas regiões, no estado de São Paulo, encontram-se degradadas e que, portanto, precisam ser revitalizadas. Muito obrigado. Era isso que eu tinha a discutir. Obrigado mais uma vez à comissão organizadora do evento pelo convite. Está aí o meu contato e fico à disposição. Tchau.